Queridos irmãos de caminhada, amigos, que toda terça-feira aqui estamos, fiéis ao nosso grupo, ao nosso estudo, ao nosso progresso. Vamos respirando tranquilamente, esquecendo tudo que aconteceu no dia de hoje, limpando a nossa mente, desacelerando o nosso coração, sentindo todo o nosso corpo aqui e agora. Respirando mais uma vez, suavemente, e já sentindo a presença dos nossos anjos guardiões, guias, protetores, benfeitores espirituais, os irmãos de luz, mensageiros celestes. Sentindo a presença e nos conectando com a egrégora da Casa Lucas, tia Ziza, nossa mentora querida, Lucas de Assis, os irmãos franciscanos, as irmãs Clarissas, Francisco de Assis, e chegamos até Maria, nossa Mãe Santíssima, que nos acolhe em seus braços e nos leva até Jesus. E Jesus, com toda a sua amorosidade, nos envolve na sua luz, no seu amor, e através da oração que ele nos ensinou, chegamos até o Pai Maior. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, ó Pai Todo-Poderoso. Vamos nos conectando também com toda a equipe encarregada dos estudos, dos ensinamentos da Casa Lucas e o mentor espiritual desse trabalho, sentindo e pedindo que tenhamos uma noite muito agradável, de muita luz, com muita gratidão no coração, que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, pessoal, então, seguindo nos estudos do livro Os Mensageiros, capítulo 44, Assistência. A paisagem de sofrimento, desdobrada aos nossos olhos, lembrava-me o ambiente das câmaras de retificação. Entendeu-se Aniceto com Isidoro e falou resoluto. Mãos à obra, distribuamos alguns passes de reconforto. Mas, objetei, estarei preparado para trabalho dessa natureza? Por que não? Indagou o instrutor em voz firme. Toda a competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constitui o desenvolvimento da boa vontade. Basta um sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Semelhantes afirmativas estimularam-me o coração. Recordei Narcisa, a dedicada irmã dos infortunados, que permanecia em nosso lar, quase sempre sem repouso, como prisioneira do sacrifício. Pareceu-me ainda ouvir-lhe a voz fraterna e carinhosa. André, meu amigo, nunca te negues quanto possível a auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos, não ouvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. Se encontrares os falidos e os derrotados da sorte, fala-lhes do divino ensejo do futuro. Se fores procurado algum dia pelos espíritos desviados e criminosos, não profiras palavras de maldição. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem.
Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade. Sem mais hesitação, dispus-me ao serviço. Aniceto designou-me um grupo de 6 enfermos espirituais, acentuando: aplique seus recursos, André. Com a nossa colaboração, os amigos em tarefa nesta casa poderão atender a responsabilidades diferentes e também imperiosas. Os mais apagados trabalhadores do bem rejubilam-se pela exemplificação nas lutas comuns e edifiquem-se no Senhor Jesus, porque nenhuma de suas manifestações fica perdida no espaço e no tempo. Naquele instante em que fora chamado a prestar auxílios reais, eu não recorri aos meus cabedais científicos, não me reportava tão somente à técnica da medicina oficial, a que me filiara no mundo, mas recordava aquela Narcisa humilde, simples, das câmeras de retificação, enfermeira devotada e carinhosa, que conseguia muito mais com amor do que com medicações. Aproximei-me de uma senhora profundamente abatida, lembrando o exemplo da generosa amiga de nosso lar, entendendo que não deveria socorrer utilizando apenas a firmeza e a energia, mas também a ternura e a compreensão. Minha irmã, disse procurando captar-lhe a confiança, vamos ao passe reconfortador. Ai, ai, respondeu interpelada. Nada vejo, nada vejo. Ah, o tracoma, infeliz que sou. Me fala em morte, em vida diferente. Como recuperar a vista? Quero ver, quero ver. Calma, respondi encorajado. Não confia no poder de Jesus? Ele continua curando cegos, iluminando-nos o caminho, guiando-nos os passos. Somente mais tarde, lembrei que naquele instante ouvi dar a curiosidade doentia. Não pensei na impressão deixada pelo tracoma naquele organismo espiritual. Nem me preocupei com a expressão propriamente científica do fenômeno, vendo apenas à minha frente uma irmã sofredora e necessitada. E à medida que me dispunha a observar a prática do amor fraternal, uma claridade diferente começou a iluminar e aquecer minha fronte. Lembrando a influência divina de Jesus, iniciei o passe de alívio sobre os olhos da pobre mulher, reparando que enorme placa de sombra lhe pesava na fronte. Pronunciando palavras de animação, as quais ligava a melhor essência de minhas intenções, concentrei minhas possibilidades magnéticas de auxílio nessa zona perturbada. Dentro de alguns instantes, a desencarnada desferiu um grito de espanto. Vejo, vejo! Exclamou entre o assombro e a alegria. Grande Deus! Grande Deus! E ajoelhando-se, no movimento instintivo para render graças, dirigia-me a palavra comovidamente. Quem sois vós, emissário do bem? Dominava-me profunda emoção que não conseguia sofrear. Confundia-me a bondade do Eterno. Quem era eu para curar alguém? Mas a alegria daquela entidade, libertada das trevas, afirmava a ocorrência, na qual não queria acreditar. A luz daquela dádiva, como que mostrava mais fortemente o fundo escuro de minhas imperfeições individuais, e o pranto inundou minhas faces, sem que pudesse retê-lo nos recônditos mananciais do coração. Enquanto a enferma espiritual se desfazia em lágrimas de louvor, também eu me absorvia numa onda de pensamentos novos. O acontecimento surpreendia-me. Desejava socorrer o doente próximo e, contudo, estava enlaçado, em singular deslumbramento íntimo. Aniceto, porém, aproximou-se delicadamente e falou em voz baixa. André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Em ocasiões como esta,
a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Não ouvides que todo o bem procede dele, que é a luz de nossos corações. Somos seus instrumentos nas tarefas de amor. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o que permanece elevado na contemplação deles, mas justamente o que cumpre a vontade divina do Senhor e passa adiante. Aquelas palavras não poderiam ser mais significativas. O generoso mentor voltou ao serviço a que se entregara, junto de outros irmãos, e, valendo-me do amoroso aviso, dirigi-me à reconhecida senhora, acentuando: minha amiga, agradeça a Jesus, e não a mim, que sou apenas obscuro servidor. Quanto ao mais, não se impressione em demasia com a visão dos aspectos exteriores. Volte o poder visual para dentro de si mesma, para que possa consagrar ao Senhor da vida os sublimes dons da visão. Notei que a ouvinte se surpreendia com as minhas palavras, que lhe pareceram talvez inoportunas e transcendentes, mas novamente firme na compreensão do dever, acerquei-me do enfermo próximo. Tratava-se de um infeliz irmão que falecera na Gamboa, vitimado pelo câncer. Toda a região facial apresentava-se um horrífico aspecto. Apliquei os passes de reconforto, ministrando pensamentos e palavras de bom ânimo. E reparei que o pobrezinho se sentia tomado de considerável melhora. Prometi-lhe interesse amigo, a fim de internar-se em alguma casa espiritual de tratamento, recomendando que preparasse a vida mental para acolher semelhante benefício oportunamente. Em seguida, atendi a 2 ex-tuberculosos do Encantado, a uma senhora que desencarnara em Piedade, em consequência de um tumor maligno, e a um rapaz de Olaria, que se desprendera num choque operatório. Nenhum destes 4 últimos, contudo, manifestou qualquer alívio. Persistiam as mesmas indisposições orgânicas, os mesmos fenômenos psíquicos de sofrimento. Terminada a tarefa que me fora cometida, reuni-me ao nosso instrutor e Vicente, que me esperavam a um canto da sala. As atividades de assistência, exclamou Aniceto, cuidadoso, se processam conforme observam aqui. Alguns se sentem curados, outros acusam melhoras, e a maioria parece continuar impermeável ao serviço de auxílio. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem, a germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor. Vicente, que se mostrava fortemente impressionado, observou: o número de entidades perturbadas espanta. Vemo-las em diversos graus de desequilíbrio, desde nosso lar até a crosta. Aniceto sorriu e falou em tom grave: devemos esmagadora percentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa. Não me refiro, porém, àquela que vem do sacerdócio, ou que parte da boca de uma criatura para os ouvidos de outra. Refiro-me à educação religiosa íntima e profunda, que o homem nega sistematicamente a si mesmo. Final do capítulo 44. Bom, a gente vê, né, nesse capítulo aí, que a gente já viu a semana passada, o atendimento dentro do Centro Espírita, que é a casa da Isabel, né? Veja que coisa interessante. Quando a gente acha que no atendimento, seja no passe ou até mesmo lá nos atendimentos na corrente, a gente está atendendo encarnados que possivelmente tenham desencarnados juntos, né? Ou acoplados com eles, ou seja, o processo que for. E ali a gente vê que, paralelo ao trabalho dos médiuns encarnados, tem os médiuns
do alto, quer dizer, que age em nome de Jesus, em nome do perfeito, né? Da luz divina, para curar outros desencarnados que foram atraídos ao centro espírita. Então, a gente vê que coisa interessante, tanto a gente vai ver nesse capítulo, como também no próximo, a questão do espírito chega conosco dentro do centro e eles ali se desacoplam e são encaminhados a áreas de acolhimento dentro do ambiente mediúnico. Tá? Então, a gente falou dos paralelos, né? Então, tem as câmeras quase que igual às câmeras de retificação, de assistência como se fosse um pronto-socorro. Tem macas, tem cadeiras de rodas, e seja o que for para dar assistência. Nem todos os espíritos se dão conta do que está acontecendo. A gente vê ali aquela que teve tracoma. O tracoma é coisa impressionante, né? Que o tracoma é uma conjuntivite crônica que o Francisco de Assis teve, né? Que teve aquela famosa imagem de que ele foi colocado, naquela época achavam que a terapia para isso era queimar os olhos. Então ele, meu irmão, ferro incandescente colocado nos olhos dele. E a gente, sabendo o que Francisco de Assis foi depois, a gente passa até a compreender a cegueira do Chico Xavier. A gente vê assim coisas, o corpo espiritual vai levando algumas marcas. Ele vai dizer assim, a gente não sabe da vida das outras encarnações dele, mas fica preso. Eu tenho uma impressão de que o Chico Xavier, que foi Francisco de Assis, ele ficou muito, nessa última encarnação dele, ele ficou muito fixado ao Francisco de Assis. E aí o perispírito dele, com aquela coisa ele antes, na forma intermediária, teve a missão, como Kardec, como as outras encarnações que ele teve entre esse período de 1200 até 1910, que ele volta como Chico Xavier. Mas isso é só um parênteses, né? A gente sabia que o tracoma ele tem esse problema de a inflamação dele aguda leva à cegueira. Então, essa desencarnada cega, ela foi para o mundo espiritual e mal se dá conta que o estado da doença e da cura ela passa por um processo do nível mental. Quando a gente consegue pensar na cura e não na doença, um bom caminho andado a gente consegue alcançar para a cura real. Porque as pessoas fixadas na doença, que curtem muitas vezes, estou doente, estou enfermo, estou com dor, e ficam pensando naquilo ali, alguns até se distraem. Por que alguns se distraem quando estão com dores ou com alguma enfermidade e há momentos de um êxtase e parece que tem em algum momento um alívio daquela dor, porque para de pensar na doença. Então, isso é interessante para a gente ver que o que foi feito ali com ela? Não foi o problema da cura do milagre do André Luiz, nem do ambiente. A conexão que ele fez com o alto, e ele se inspirou, pediu de uma forma, assim, com muita fé, né, de uma forma determinada ao alto, para que fosse restabelecida a visão dela. E aí, num passe quase que de mágica, ela passa a enxergar no corpo espiritual, no perispírito. E aí, olha, é interessante que o Aniceto vem e invoca nele exatamente o que acontece com muitos médiuns. Isso é muito sério e por uma invigilância da conduta, do pensamento, do comportamento, nos leva à vaidade, que é a perdição da mediunidade, a perdição da conduta do médium quando se deixa levar pela vaidade, que eu consegui a cura, eu lá no meu centro nós curamos o fulano. E se esquece que qualquer centro, qualquer local, nem vou falar centro mediúnico, mas qualquer local de oração, de invocação ao alto, quem pratica, quem consegue alcançar a cura é a sintonia daquele ao qual ele está pedindo e que ele se sintoniza com o que é perfeito. E quando há essa sintonia plena e que há um merecimento, alcança uma boa melhora que muitas vezes dá a impressão até da própria cura, que é o distanciamento da doença. Então, essa observação que o Aniceto fez ao André Luiz foi muito pertinente e o que ocorre muito em centro espírita. Tem médios que começam a estudar e conseguem ter uma manifestação mais mediúnica, alguns até pela vidência, clareaudiência, ou seja,
a intuição mais apurada e consegue dizer determinadas coisas, mesmo com equilíbrio, com fraternidade, tem essa conduta, mas aí, quando é confirmada pelo outro lado, quem está sendo atendido, diz: é isso mesmo, me tocasse no local correto, essa tua mão agora me aliviou a minha dor, minha enxaqueca, minha dor de cabeça, meu isso, meu aquilo. E o médium se estufa e diz assim: que... Claro que há uma satisfação, diz assim, agradece, aí a gente deixa de se sintonizar com o alto, dizer que nós somos intermediários, né, medianeiros do alto, de Jesus, da energia divina plena, perfeita, e essa que conduziu a cura ou o alívio àquele que buscou um atendimento. E isso, muitas vezes, leva ao processo da vaidade, e não faltam espíritos para intuir um terceiro para jogar o elogio fácil, né? Ai, que palestra maravilhosa! Ai, como tu é bom nisso! Ai, como tu dissesse aquelas palavras! Mas a tua mediunidade, a tua vidência, o teu isso, o teu aquilo. E isso é para insuflar a vaidade, reforça o personalismo e destrói a corrente, enfraquece a corrente que deve ter, como diz ali no texto, tem que ter firmeza e, às vezes, até de forma enérgica, mas com compaixão e ternura. Todo aquele que busca auxiliar ao próximo, basta ser sincero no propósito da cooperação e a noção da responsabilidade, essa frase que ele disse ali. Quer dizer, o propósito que nós temos que ter de cooperar e com responsabilidade, e quando for sincero isso, nós podemos agir em nome do alto. E está lá, tá no Evangelho, quando 2 ou mais estiverem em meu nome, estarei no meio deles. Na verdade, nem é 2 ou mais. Quando 1 ou 2, 1 ou mais estiverem em meu nome, estarei no meio. Ou seja, quem estiver com sinceridade, com o propósito de ajudar alguém, aliviar a dor de alguém, a luz de Jesus, a luz do perfeito, vai estar junto conosco, irradiando e aproveitando o nosso ectoplasma, o nosso fluido vital, para ser direcionado àquele atendimento. Por que o André Luiz fez esse atendimento àqueles desencarnados foram ali na Casa da Isabel, no centro mediúnico, que funcionava como um centro espírita? Exatamente para aproveitar o fluido dos encarnados que estavam doando. E é por isso que ocorreu o atendimento ali, e por isso que ocorre o atendimento no centro espírita. A gente já viu nas semanas anteriores aí por que os centros espíritas são referência para o mundo espiritual superior realizar a sua tarefa de assistência a diversos desencarnados e encarnados. E é fundamental porque aproveita a energia do meio, do ambiente da crosta terrestre. Eu acho muito interessante que a gente faça essas comparações e, volta e meia, sutilmente nesses textos, fica bem claro o quanto que é importante. É simples o atendimento espiritual, mas o quanto que mais importante é a intenção. Que a gente querer ajudar alguém, a gente ter a intenção de aliviar a dor de alguém, nós já estamos no caminho direcionado à busca, o encontro o alívio, a própria cura, entre aspas, o processo que for. Basta ter um padrão vibratório de sintonia fraterna, com compaixão, com ternura, desejo determinado de querer aquele resultado. Pode fazer, cada um de nós pode fazer esse teste. Não, nesse aspecto, até não precisa de um centro espírita. Quando nós recebemos uma ligação, uma informação de alguém que está padecendo de tal coisa, alguma inconformidade, alguma turbulência no seio familiar de alguém, alguma situação nossa como um país, a humanidade nossa hoje, que nós estamos enfrentando aí um período de muita discórdia, o mundo das trevas age psiquicamente tentando intuir as pessoas que têm a vocação para, de uma forma quase que imediata, de querer fazer com as suas próprias mãos, com a sua atitude, a vingança, a prática
do delito, seja individual ou coletivo, a inspiração das trevas se dá para fortalecer essa atitude. E nada mais propício como hoje, né? Nós temos aí uma guerra absurda, fratricida, e a gente vê, ainda estava lendo aí ontem, o Papa lá deles, do ortodoxo, lá da Igreja Ortodoxa da Rússia, né? O grande cisma da Igreja Católica com a Ortodoxa se deu ano 1053, 1056, ali, com o grande cisma da Igreja. E ali surgiram as igrejas ortodoxas, né? E o Papa deles lá, que é o representante, aquele senhor barbudo lá, pregando, mas ele pregando, eu não acreditei, tive que botar ali no tradutor para comparar as palavras que ele teria dito, dizendo que quem estivesse colocando em sacrifício a sua vida para a pátria, ou seja, para a Rússia, estaria ganhando um recanto no céu. Quer dizer, o que é isso diferente daquilo que na Idade Média comprava pelas indulgências, comprava um lugarzinho no céu. O homem pregar que pode matar e que, se for matar em nome da sua pátria, está recebendo uma bênção. E ainda faz uma comparação com as escrituras sagradas, quer dizer, fez o papel de muitos desses líderes pentecostais aí, muitos deles, que de uma forma tergiversando sobre o Antigo Testamento para levar a outros objetivos, para engambelar, para persuadir uma comunidade do povo, de seus seguidores, para querer acreditar de uma forma equivocada no que pregou o Evangelho de Jesus. Quer dizer, essas coisas que aconteceram, a gente achava, foi lá do passado. Não, nós temos ainda hoje. Ainda temos hoje pessoas que se utilizam da imagem do Evangelho de Jesus, levando para outros caminhos e até da destruição. A gente vai dizer, na Idade Média acontecia, matavam em nome de Jesus. Hoje ainda existem esses líderes que praticam essas atrocidades e acham que serão impunes, né, sob o ponto de vista da sua própria consciência. E a gente vê o quanto que a gente ainda tem que se readequar no nosso psiquismo para não se contaminar, porque isso gera, querendo, uma questão humana, quando se lê, quando se tem acesso a essas informações, a esses depoimentos, gera uma determinada revolta e uma indignação. Mas a gente pode ter essa indignação, mostrar uma inconformidade, mas é difícil, a nossa imperfeição, não dar vazão, muitas vezes, a um sentimento que produza uma energia mais deletéria, mais densa. E é difícil de vigiar nesses momentos. O difícil é de desejar que tudo isso se apazigue, que melhore. E tenho certeza, né, que o mundo, a maioria das pessoas pensam na paz. O que existe é a força motriz lá das trevas. Elas contam com seus agentes que inconscientemente praticam atos impulsionados pelas inteligências das trevas para levar a ambientes de discórdia, de revanchismo, de luta pelo poder, de personalismo e de muita vaidade. Então, esses são, acho que, como sempre a gente reafirma, é tentar captar a mensagem desses textos que a gente estuda aqui a cada semana. Acho que dá para tocar. Francisco, não, eu queria fazer um comentário. Me parece que nesse momento que a gente vive, né, nesse início de transição, né, não dá para dizer assim que a transição depende muito de nós, né, de nós todos, né, de todos os espíritos, né. Então, mas parece assim que existem esses padres, essas figuras, esses, não só os religiosos, né, existem esses que são mais ostensivos, né, essas figuras que vão para cima e dizem mesmo matar em nome de Deus, né? Mas também existem aquelas outras situações sutis que elas são mais mascaradas, que elas são mais, elas não confrontam o bem, né? Elas usam situações assim. Isso é a parte mais grave que nós estamos enfrentando hoje na atualidade. Isso. E que essa sutileza, dizem os espíritos, né, para
para aqueles que estudam a doutrina, que sutilmente, muitas vezes fazem ou esse jogo, ou estão sendo contagiados por essas anomalias, essas coisas. Isso aí não é fácil se libertar, não é fácil perceber. A gente já falou várias vezes sobre isso, mas com oração, com aquela coisa assim, vou reexaminar. Agora, quando a gente está assim, possuído pelaquela coisa, vou enfrentar e custe o que custar, vai ser dessa forma. Nós vamos ver no próximo capítulo aquele senhor que tenta falar lá, ou colocar o seu conhecimento intelectual e tal. Vamos avançar nesse capítulo que a gente já pode falar mais sobre essa situação aí. Vamos lá, então. Capítulo 45, Mente Enferma. Observando e trabalhando sempre, Aniceto considerou: aqui não comparecem apenas os desencarnados enfermos. Reparem os encarnados igualmente. Entre o nosso círculo e a Assembleia dos Irmãos Corporificados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Designando um cavalheiro arrumado e bem posto, que se mantinha em palestra com o Sr. Bentes, doutrinador naquele grupo, acrescentou: vejam este amigo rodeado de sombra, em conversação com o colaborador de nossa irmã Isabel. Ouçam-lhe a palavra e depois a juíza. Com efeito, o cavalheiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens, mormente ao longo do cérebro. Fixando nele a atenção, eu o ouvia distintamente. Há muito, asseverava com ênfase, frequento as reuniões espiritistas à procura de alguma coisa que me satisfaça. No entanto, e sorriu irônico, ou a minha infelicidade é maior do que a dos outros, ou estamos diante de mistificação mundial. Atento à respeitosa atitude do orientador encarnado, prosseguia, orgulhoso. Tenho estudado muitíssimo, não me furtando ao crivo da razão rigorosa. Já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana e, todavia, nunca obtive uma prova. O espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. A obra de Kardec, inegavelmente, representa extraordinária afirmação filosófica. Entretanto, encontramos com Richer um acervo de perspectivas novas. A metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação, trazendo à análise pública observações mais profundas sobre os desconhecidos poderes do homem. No exame dessas verdades científicas, o mediunismo foi reduzido em suas proporções. Precisamos de um movimento de racionalização, ajustando os fenômenos a critério adequado. Todavia, meu caro Bens, vivemos em paisagem de mistificações sutis, distantes das demonstrações exatas. A essa altura, o interlocutor, muito calmo e seguro na fé, interveio considerando: concordo, Dr. Fidelis, em que o espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes, que se dirige, de preferência, ao coração humano. É impossível auscultar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação, ou recolher-lhe as águas puras com o vaso sujo dos nossos raciocínios viciados nos erros de muitos milênios. Ao demais, temos aprendido que a revelação de ordem divina não é trabalho mecânico em leis de menor esforço. Lembremos que a missão do Evangelho, com o Mestre, foi precedida por um esforço humano de muitos séculos. Antes de morrerem os cristãos nos circos do martírio, quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Primeiramente, devemos construir o receptáculo. Em seguida, alcançaremos a bênção. A Bíblia, sagrado livro dos cristãos, é o encontro da experiência humana
cheia de suor e lágrimas, consubstanciada no Velho Testamento, com a resposta celestial, sublime e pura, do Evangelho do Nosso Senhor. O cavalheiro que respondia pelo nome de Dr. Fidelis sorria de modo vago, entre a ironia e a vaidade ofendida. Bentes, contudo, não perdeu a oportunidade e continuou. Se todo o serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos, que dizer da expressão divina no trabalho planetário? E considerando a essência do serviço na organização do mundo, que seria de nós se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatassem a visão ampla de orbes superiores, impelindo-nos para eles precipitadamente, tão só pelo fato de nos dispensarem como indivíduos uma estima santa? Estaríamos preparados para a mudança radical? Saberemos o que vem a ser a vida num orbe superior? Teremos trabalhado bastante para entender os divinos desígnios? E a Terra? E as nossas milenárias dívidas para com o planeta que nos tem suportado as imperfeições? Como residir nos andares mais altos, sem drenar os pântanos que jazem embaixo? Estas considerações tornam-se imprescindíveis no exame de argumentação como a sua, porquanto não poderíamos ajuizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso, observando tão somente as gotas recolhidas no dedal das nossas limitações. O pesquisador renitente acentuou a expressão irônica do rosto e revidou. Você fala como homem de fé, esquecendo que meu esforço se dirige à razão e à ciência. Quero referir-me às ilações inevitáveis da consulta livre, às farsas mediúnicas de todos os tempos. Você está informado de que cientistas inúmeros examinaram as fraudes dos mais célebres aparelhos do mediunismo, na Europa e na América. Ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais? Bentes respondeu muito sereno e ponderado. Está enganado, meu amigo. Estaríamos laborando em erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Os médiuns são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. Cada um responderá pelo que fez das possibilidades recebidas. Como também nós seremos compelidos a contas necessárias algum dia. Não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens, candidatos a novos cultos de adoração. A doutrina Dr. Fidelis é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer de nós, fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Quanto às fraudes mediúnicas a que se refere, é forçoso reconhecer que a pretensa infalibilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados em grandes nervosos ou em simples cobaias de laboratório. Os pesquisadores, atualmente batizados como metapsiquistas, são estranhos lavradores que enxameiam no campo de serviço sem nada produzirem de fundamentalmente útil. Inclinam-se para a terra, contam os grãos de areia e os vermes invasores, determinam o grau de calor e estudam a longitude. Observam as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas. Mas, com grande surpresa para os trabalhadores sinceros, desprezam a semente. O interlocutor deixou de sorrir e observou. Vamos ver
Vamos ver. Espero a mensagem dos meus com sinais iniludíveis da sobrevivência após a morte. Aniceto nos tocou de leve e falou. Repararam como este homem traz a mente enfermiça? É um dos curiosos doentes encarnados. Tem vasta tudo quanto lhe nos raciocínios participa da geral intoxicação. Oi? Tu deu uma travadinha, foi mínima, mas é pesquisador de... Não, tem vasta cultura, tu pode repetir a partir dali, por favor? Posso sim. Tá. Tem vasta cultura e, todavia, como traz o sentimento envenenado, tudo quanto lhe cai nos raciocínios participa da geral intoxicação. É pesquisador de superfície, como ocorre a muita gente. Tudo espera dos outros. Examina seu semelhante, mas não ausculta a si mesmo. Quer a realização divina sem o esforço humano. Reclama a graça, formulando a exigência. Quer o trigo da verdade, sem participar da semeadura. Espera a tranquilidade pela fé, sem dar-se ao trabalho das obras. Estima a ciência, sem consultar a consciência. Prefere a facilidade, sem filiar-se à responsabilidade. E vivendo no torvelinho de continuadas libações, agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos em caráter absoluto, está aguardando mensagens espirituais. Estávamos admirados ante as conclusões interessantes do instrutor amigo. Vicente, que se mantinha sob forte impressão, perguntou: afinal de contas, que deseja este homem? Aniceto sorriu e respondeu: também ele teria imensas dificuldades para responder. Para nós outros, Vicente, o Dr. Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio pelo demasiado apego à sensação. Final do capítulo 45. A gente vê nesse capítulo como é importante um doutrinador, um dirigente dos trabalhos preparado. Não só preparado do seu ponto de vista moral, ter ternura, firmeza, né? E toda aquela compaixão com a fraqueza alheia, e a percepção de que esses fatos aí ocorrem rotineiramente nos centros espíritas. Muitas pessoas, olha, já enfrentei já assim de assistir isso e até de constranger, de se sentir constrangido com, no caso da nossa casa, não é aberto ali para fazer perguntas, né? Mas naquela outra casa que eu trabalhava lá, que era um ambiente maior, era aberto, tinha lá um costume lá de quem quisesse fazer perguntas. Era impressionante o quanto apareciam pessoas para interromper a palestra, para fazer uma pergunta, e aí, sabe aquela pergunta que ela é discursiva, que a pessoa quer mostrar o seu intelecto, o seu conhecimento e fazer comparativos, e às vezes até pessoas sutilmente ligadas a outras doutrinas querendo colocar o questionamento. Claro, isso num ambiente, num centro espírita, mas isso na nossa vida, quantos de nós a gente não enfrenta, às vezes, na família, em amigos, em ambientes, e assim, saber que a gente frequenta, ou que trabalha no centro espírita, ou que estuda a doutrina, e querem fazer uma contestação e, às vezes, fazer um paralelo para querer justificar alguma coisa, para embaralhar, para que um terceiro que esteja assistindo, para entrar no meio. Isso até eu já desisti, particularmente já desisti. Primeiro que eu já nem converso essas coisas onde houver ambiente com bebida, com pessoas alteradas. Não discuto, não converso esse assunto. E aqueles que querem enveredar para esse caminho, muitas vezes até tem que ter o seu público ali para fazer o seu número, né? Não entro mais nessas, porque não soma em nada, ao contrário, só abre uma fissura que muitas vezes até leva a outros
a outro caminho. A gente vê, então, primeiro, sutilmente, olha, esse Fidelis ali, ele cita o Richer é o Charles Richer, tá? Que é o pai da anestesia, né? Porque derivou depois, é um médico, recebeu o Nobel da Medicina lá pela década de 30, e ele desenvolveu onde teve vários estudos, né? O que levou ao Nobel para ele foi que ele estudou o choque anafilático, que gerou também, o que se sabe até hoje, pessoas que vão se submeter à anestesia e sofrem de um choque, o choque anafilático, e ele estudou profundamente isso naquela época, e graças às medicações que ele desenvolveu e a alteração cardíaca de cada paciente, ele conseguiu esse Nobel da Medicina. Mas, paralelo a isso, ele foi o primeiro médico a estudar profundamente o fluido vital, o ectoplasma. E ele, naquela época, ele era francês, e ele tinha um amigo que era espírita, o Gabriel Delany, que tem obras, e é um kardecista, e esse sim espírita, mas o Charles Richer não era espírita, ele era um estudioso da medicina, um médico, que desenvolveu estudos científicos sobre o fluido vital, que é o ectoplasma. E ele, então, teve trabalhos realizados, e ele colocava até nos seus duplos, e a materialização ele dava a justificativa para os fenômenos. E isso é científico também. Isso a gente tem que reconhecer. O fenômeno da materialização não é espírito, é um fenômeno físico, né? Fruto do quê? Do nosso ectoplasma. Agora, claro que se a gente juntar esse aspecto científico com o conhecimento da doutrina, aí a coisa... Olha o Gabriel Delany, que tem várias obras e um estudo assim dele, e esse sim conseguiu aproveitar esse estudo e desenvolver o estudo da doutrina sobre outros aspectos, tanto do Pentateuco do Kardec, como outras obras, do Leon Denis e assim por diante, outros doutrinadores do Espiritismo. E aí essa questão do Bentes, esse que é o doutrinador, com o Fidelis, esse que era o doutor da lei, que tinha conhecimento, ele tenta levar o questionamento que ele faz, ele tenta levar a sucumbir o próprio Bentes para dizer que ele sabia mais e que há coisas que ele acha que a doutrina não explica bem, como dá o conhecimento do Richer. Então, claro, ele estudou a obra do Charles Richer, sabia tudo, isso foi esse livro de 1943, 44, e o Richer da década de 30. Então, estava muito fresquinho na cabeça dele os trabalhos científicos e provavelmente das publicações, o Nobel da Medicina e esses estudos, e ele fez o paralelo dos estudos do Richer com a doutrina e viu que a doutrina tentou passar a mensagem que a doutrina estava ultrapassada em alguns aspectos. E aí coloca até a metafísica, o metapsiquismo da metafísica, que na realidade é um ramo da filosofia que estuda a origem da vida, de onde viemos, o que somos, né? A nossa evolução. Então ele consegue tentar dar uma embaralhada intelectualmente para jogar o doutrinador na dúvida, ou, quem sabe lá, se tivesse alguém assistindo aquilo ali, ao ridículo. E vejam qual a sutileza desse enfermo, né? Que, olha a aparência que ele tinha manchas de sombras no seu perispírito. E essas sombras não eram espíritos, eram fruto do seu pensamento, da sua vaidade, do seu personalismo. Provavelmente tinham espíritos com ele que ficaram, ou não entraram no ambiente, ou eram daqueles que iam ser assistidos ali, encaminhados, mas as sombras, fruto do seu monoideísmo, a ideia fixada de que ele era o cara. Quantas pessoas são fidelis por aí? Quantos se acham o cara porque leram um livro, 2 livros? Quem sabe lá em algum momento, às vezes por invigilância nossa, a gente não possa ter se achado, às vezes, já li isso, li aquilo, e outros não leram, ou a gente quer fazer comparativo, às vezes olha na corrente mediúnica, aqui
Quantos já estudaram isso, aquilo? É lógico que deve haver um compromisso para buscar pelo estudo, pelo conhecimento, para entender o fenômeno, para entender, para ter, assim, segurança no que faz e no que serve. Por exemplo, se a gente está numa corrente mediúnica, tenho boa vontade, como está ali, já foi dito no capítulo anterior, tem que ter boa intenção, determinação, de querer servir. Lógico, isso é fundamental e é isso que leva ao caminho. Agora, eu tenho que saber por que eu fazendo isso gera um determinado efeito. Por que o pensamento equivocado, quando ele possa romper uma corrente, pode atrapalhar um atendimento? Eu tenho que saber o porquê. E aí, quando a gente sabe das coisas, eu acho que fortalece muito mais a nossa determinação de querer alcançar o resultado. E é muito mais bonito quando a gente faz as coisas da vida, entendendo. Aliás, foi uma das razões que eu abandonei o catolicismo, foi essa. Eu me lembro da minha primeira comunhão, no catecismo, aquelas coisas que tinha de crismado, tinha aqueles cursinhos, aquelas coisas. Fiz umas perguntas ali, aí a freira, e tinha um padre lá, um irmão marista, e não, essas coisas não, esses questionamentos não cabem aqui, meu filho. Não, que é isso? Eu fiquei meio assim, sentia repreendido com aquela coisa. E foi lá aos 19, 20 anos, quando eu tive o primeiro contato com o Livro dos Espíritos, li e disse assim, mas era tipo assim um encontro, claro, que agora hoje eu vejo o que é, provavelmente isso, já era para ser desde antes, mas esse caminho de encontrar respostas. E a gente tem que perseguir as respostas para os fenômenos. A gente não vai encontrar tudo, porque a verdade ela está distante do que a nossa compreensão humana, o nosso cérebro tem a condição de captar, de absorver. Mas a inquietação para buscar o conhecimento ela deve ser permanente. É isso que faz com que a gente possa compreender as coisas e encurtar as distâncias a nosso aprimoramento espiritual em direção ao mundo da luz. E é isso que vai fazer, em algum momento da nossa existência espiritual, não quero dizer assim, encarnado ou desencarnado, e a gente perceber essas coisas, e aí vai ter a necessidade de fazer tudo melhor e de uma forma mais rápida. E é por isso que, em algum momento da nossa evolução, nós vamos pedir durante uma encarnação para fazer o máximo e ter o máximo de situações adversas que possam nos aliviar o nosso karma, a nossa picha que ficou para trás, que atormenta a nossa consciência. E aí, os bons amigos espirituais vão dizer, não, vamos até um limite, porque não pode ser o fardo mais pesado do que a capacidade para suportá-lo. Isso está no Evangelho. E a gente vai entender isso mais adiante e compreender por que alguns espíritos já reencarnam uma série de dificuldades e, às vezes, conseguem se sublimar e demonstrar uma determinada até felicidade diante daquela adversidade, daquela luta que enfrentam com determinadas dificuldades, mas mostram uma ternura, uma fraternidade, um sentimento de resignação que, às vezes, a gente não compreende. Esse ponto nós vamos chegar um dia. Não sei se na próxima, ou logo aí, mais algumas para frente, de a gente querer o máximo de situações adversas para encurtar essa distância. Enquanto isso, muitos, como nós, já ficamos muito para trás naquele vai e vem. Aí vem, encarna, desencarna, faz um pouco e vai indo, vai e vem, dormindo. O espírito ainda está dormindo. Quando o espírito acorda para saber qual é o caminho, qual é a trajetória, e que o caminho é viver fazendo o bem, pensando no bem, desejando o bem. E isso, às vezes, a gente faz, mas não sempre. E é esse o grande objetivo que o Evangelho de Jesus dá, não querendo dizer que é pelo Espiritismo, pelo catolicismo, seja o que for. O caminho nosso de percepção futura é de viver o bem, desejando o bem
e querendo o bem de todas as coisas. Por exemplo, estamos hoje vendo um mundo adverso, desejar que esse mundo, sinceramente, fique melhor amanhã, que possa a nossa fagulha de mandar uma energia de sintonia com o alto para, quem sabe, clarear um pouquinho mais na nossa família, nas nossas relações, nos ambientes conturbados que possam estar associados a alguma coisa que a gente tenha conhecimento, de desejar. Parece ser pouco isso, mas para a nossa individualidade, nos sintoniza muito mais com o superior. E é isso que nos liberta. Essa é a real libertação do espírito. É isso que a gente espera um dia alcançar, né? Alguém quer dizer alguma coisa ou podemos encerrar? E não se esquecendo, né, pessoal, que o mundo, esse universo que a gente vê, por exemplo, vai olhar o céu, a gente vê algumas estrelas e vê a lua e alguma coisa assim, olhando para cima, não olhar para baixo. A gente percebe assim, acha que o universo é aquilo ali, o universo, 95% do universo nós não enxergamos, nem percebemos. Porque 95% do universo, isso está lá numa das respostas do Livro dos Espíritos, não lembro qual é a pergunta e resposta, em sintonia com o que o Kardec escreveu numa daquelas revistas lá, de 1858, para ali, até 60. Foi um daquelas revistas mensais que ele desenvolve isso com o auxílio dos Espíritos que dão a resposta para ele, derivando daquela que ele colocou no Livro dos Espíritos. Que o ser humano não conhece 95% da matéria ainda. Tem níveis da matéria que nós não conhecemos com as leis que a ciência nos dispôs até hoje por descoberta. E essa matéria que nós não conhecemos, ela tem a imagem da escuridão. Então, isso que a gente enxerga no universo, os pontos que são estrelas, nesses intervalos entre uma e outra, há uma matéria que está presente que nós não temos a percepção nem da existência, nem visível e nem invisível, que o ser humano ainda não desenvolveu. Vejam quanta coisa que ainda o espírito, e isso também não é conhecido do outro lado, não é ali pelo nível aí do Inácio Ferreira, ou de Long, nem no nosso lar. Mas, em cima, em outras dimensões, passam a ter conhecimento desses níveis da matéria. Quando o espírito passa a perceber esse nível numa matéria que nós não conhecemos, é que percebe o aspecto multifacetário do universo. E aí vai compreender muito melhor esses ambientes espirituais, um dentro do outro, e aí aquela coisa, muitas as moradas da casa do Pai. Aí nós vamos compreender essa coisa de planeta, de sistema, e é porque é o inverno e os mundos paralelos interagindo, aí sim nós vamos ter uma compreensão. E isso não vai ser nem aqui e nem logo do outro lado, mas nesse vai e vem mais adiante, nós vamos ter acesso a essas informações e provavelmente lá adiante, quando o nosso mundo já for de regeneração plena, esse conhecimento vai chegar aqui cientificamente. E aí vão ser aquelas situações que até o Chico Xavier falou em 1971, 72, naquele Pinga-Fogo, disse coisas que as pessoas não compreenderam, né? Que são as respostas que o mundo, que nós vamos ter a comunicação por neurotransmissor para o mundo espiritual. E alguns, como assim, espírito? Vamos conhecer equipamentos de comunicação espiritual interagindo com esses mundos paralelos, porque não vai ser mais novidade. Vão ter aspectos científicos comprovando. E aí é aquela coisa da ciência. A ciência tem que esclarecer para que o incrédulo, possa acreditar. Não deixa de ter, porque uma das facetas da doutrina, o aspecto científico, ele dá a resposta para tudo. E onde, disse o Kardec, onde a ciência estiver em oposição com a doutrina, fica com a ciência. Essa foi a resposta que ele deu, baseado nas respostas dos espíritos. Mas é isso então, pessoal. Tá? Nós vamos então encerrar e
sempre com a justificativa e com a necessidade nossa, individual e coletiva, de agradecer. Agradecer por todas essas coisas, por todas essas comparações que conseguimos fazer pelo nosso raciocínio de uma forma imperfeita, mas que nos leva a vislumbrar um mundo ao qual a gente não está atrelado ao nosso dia a dia de compreender. Não compreendemos grande parte das coisas, mas temos a certeza de que o caminho dessa busca da verdade incessante, ela está na direção ao alto. E é ao alto que nós agradecemos em nome de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. É isso aí.